Bom, é isso. Fluminense 1, Atlético Paranaense 1. E desde já eu já te digo que, pelo menos na minha opinião, não existe empate heróico para um time que procurou estar na zona de rebaixamento ou pelo menos procurou lutar contra o rebaixamento como o Fluminense está fazendo. No jogo de hoje, a esperança é que a gente pudesse pelo menos sair com um ponto, até porque todo mundo conta com uma vitória contra o Cuiabá, uma vitória que não é garantida, mas que pelo menos a gente acredita que o Fluminense tenha muito mais chance de vencer esse jogo do que o próprio Cuiabá. Né? O Fluminense está numa situação complicadíssima, mas graças a Deus tem gente pior do que o Fluminense. O Criciúma perdeu ontem de virada pro Corinthians. Hoje o Red Bull empatou com o Cruzeiro. O Cruzeiro que também está numa fase muito ruim, mas isso já não é problema nosso. O nosso problema aqui agora é o Fluminense, o que a gente tem que resolver. O Fluminense teve, no jogo de hoje, teve volume de jogo, teve posse de bola, teve todos os ingredientes para talvez conseguir sair com essa vitória. Mas o gol no começo do jogo pode ter influenciado muito, tanto na trajetória do jogo, até nessa questão de posse de bola que eu acabei de dizer, né? A posse de bola, o volume de jogo, tudo que envolveu esse domínio que o Fluminense teve em campo foi muito por conta de um gol ter saído ali antes dos 5 minutos de jogo e ter alterado todo o curso do que poderia ser a partida de hoje. Mas o importante é que o Fluminense conseguiu pelo menos ali sair com a vitória, sair com o empate, né? Depois de toda a circunstância ali que aconteceu, um pênalti perdido pelo John Arias, ter tomado um gol tão cedo, tudo que envolve um jogo como esse, a Liga Arena ali lotada e o Atlético Paranaense, a torcida do Atlético Paranaense criando de fato um verdadeiro caldeirão ali. Como eu disse, para mim não tem empate heróico para um time que buscou estar na zona de rebaixamento, buscou estar brigando contra o rebaixamento, buscou estar numa situação complicada, demorou a acordar, está tentando correr atrás agora nas últimas partidas, mas demorou a acordar, demorou entender o tamanho da camisa que veste, né, os jogadores, e aí no último vídeo falei muito sobre isso. Se tem um culpado, são os jogadores, não é o Mano Menezes só, não é o Fernando Diniz só, não é a diretoria só. Para mim, os maiores responsáveis são os jogadores e deixar o Fluminense chegar numa situação como essa. E não adianta agora, depois de tudo isso ter acontecido, tentar correr atrás e terminar ali o Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, garantindo a permanência para a Série A e terminarem como heróis. Não são heróis, não serão heróis. A questão é que no fim do percurso aí do Campeonato Brasileiro, entenderam o tamanho do problema que o Fluminense estava passando e decidiram correr atrás. Capacidade, o time do Fluminense sempre teve. Sempre foi um time muito capaz, sempre foi um time qualificado. Tem ali suas peças que sofrem um pouco mais de críticas, um jogador ou outro que a gente sabe aqui, que eu também não vou ficar citando nome, porque a intenção do vídeo não é ficar aqui queimando um jogador ou outro. A intenção aqui é falar do coletivo, e o coletivo em si é responsável pela situação que o Fluminense está vivendo. Conseguiu depois se recuperar, né, ali com o gol do John Arias, que pediu inclusive desculpa para a torcida pelo pênalti muito mal batido ali no final do primeiro tempo. O Fluminense vai agora a 40 pontos. A gente conta com uma vitória ali contra o Cuiabá para poder chegar a 43 e matematicamente ter muitas chances de conseguir se livrar do rebaixamento. E assim, o Fluminense não tem só um jogo, o Fluminense tem Cuiabá e Palmeiras na última rodada. Para mim é muito difícil contar com uma vitória contra o Palmeiras se o Palmeiras tiver chance ainda matemática de título. Qual é a chance matemática de título que o Palmeiras tem? É o Palmeiras conseguir vencer e o Botafogo perder pelo menos um dos seus jogos. Aí o Palmeiras passa a ter chance de matemática de título. E o Palmeiras não pode chegar na última rodada ali com chances de título e podendo vencer o Fluminense, e o Fluminense não pode chegar na última rodada com chances de rebaixamento precisando vencer o Palmeiras, que é um time muito mais qualificado do que o Fluminense hoje. Mais uma vez eu digo, para mim, apesar do resultado que para mim foi muito favorável, foi um resultado talvez aí dentro das nossas possibilidades, essa é a verdade. O Fluminense talvez não pudesse fazer muito mais do que fez hoje. Não tem nenhum herói. Para mim não tem nenhum herói nessa partida. Talvez aí, se a gente for destacar um herói na temporada, para mim seria, quem sabe, o Fábio, que livrou o Fluminense de não estar numa situação tão ruim assim, uma situação tão pior, né? A situação já é muito ruim. Mas durante ali a transmissão, eu assisti o jogo na Cazé TV, acho que foi o único veículo ali que transmitiu o jogo.
a estatística que eles falaram ali é das 125 defesas importantes que o Fábio fez. Imagina, num campeonato de 38 rodadas, um goleiro que faz 135 defesas importantes, 125 defesas decisivas, defesas importantes, deixa evidente o quanto esse time sofreu ali no sistema defensivo e o quanto seria pior se ele não estivesse ali. Então, para mim, se a gente for nessa temporada, talvez colocar aí alguém que não é tão culpado assim, ou alguém que pelo menos não teve culpa do que aconteceu, esse alguém é o Fábio. Para mim, o restante do elenco é muito responsável por essa situação e a gente tem que torcer agora para o Fluminense conseguir vencer o Cuiabá e se continuar jogando dessa maneira, vai vencer o Cuiabá. Infelizmente, decidiu jogar, decidiu ser protagonista muito tarde, muito no fim do campeonato, onde as coisas já são talvez aí muito difíceis de se reverter. O Fluminense vai conseguir escapar, mas poderia, quem sabe, estar disputando aí uma vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana, que pra gente, o atual campeão da Libertadores, não é uma coisa tão grande assim, não significa tanto assim, mas pelo menos não seria uma briga contra o rebaixamento, para jogo a jogo o torcedor ficar aqui fazendo conta, ficar aqui fazendo ali seus cálculos para ver se consegue ou não escapar. Não era o que o torcedor do Fluminense queria, não era o que a gente planejava, mas é a situação de hoje que é muito complicada. Vamos ver aí um pouco da coletiva do Mano Menezes, vamos ver o que ele vai falar sobre o jogo de hoje, qual que é a visão dele em relação a esse empate do Fluminense, e depois a gente vai comentar um pouquinho aqui em relação a essa coletiva. Boa noite, Mano, Gabriel Esportivo. As próximas 2 rodadas são distintas, porque o Cuiabá já está rebaixado e o Palmeiras buscou o título. Vocês, principalmente você como líder do elenco, está encarando esses próximos dias? Primeiro eu gostaria de falar sobre o jogo de hoje, porque senão não tem graça jogar, né? Você sempre tem que falar do próximo, vamos falar primeiro do de hoje, depois eu falo dos próximos, tá? Acho que todos os jogos são decisivos, como esse foi decisivo. E o que mais me deixa contente hoje é o comportamento da equipe em relação ao jogo decisivo. Tendo tomado um gol na primeira bola do jogo, criou uma dificuldade ainda maior, mas ela teve muita personalidade, ela jogou mais do que o Atlético, na minha modesta opinião. Teve a penalidade máxima, perdeu, que aumentou ainda mais essa condição, né, mental, tudo isso. Voltou para o segundo tempo, foi bem, empatou o jogo. Foi um jogo grande, as duas equipes buscaram vencer o jogo até o fim. E levamos primeiro um ponto importante daqui, nessa reta final de competição, que nos dá uma possibilidade, aí sim, de na próxima partida, obviamente vencendo, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro. Não tem facilidades para ninguém. A gente viu o Vasco tendo um jogo difícil contra o Atlético Goianiense, também já está rebaixado ontem. A gente viu o Cuiabá fazendo um jogo parelho com o Bahia, também já estava rebaixado, mas fez um jogo parelho. Então a gente tem que respeitar todo mundo e fazer bem a nossa parte. É isso que eu tenho trabalhado com os jogadores nesses últimos dias. Não adianta ficar olhando para o lado, não adianta nada que não seja a parte em que nós podemos interferir. Eu acho que isso foi o mais importante da mensagem que a gente deixa hoje para o nosso torcedor. Um comportamento que permite que a gente chegue aqui na frente e peça para o nosso torcedor estar na quinta-feira no Maracanã, nos apoiando, da mesma maneira que a torcida do Atlético apoiou hoje aqui com o estádio lotado. A gente sabe como isso é determinante, mas a gente precisava ter um comportamento como a gente teve hoje, para ter essa autoridade, para olhar para o nosso torcedor e dizer para ele ir ao Maracanã na quinta-feira, para nos ajudar a tentar fazer essa vitória diante do Cuiabá. Boa noite, Mano. Boa noite. Ivo Oliveira, do PTV Esportes. Queria que você destacasse a entrada do Ganso no segundo tempo, que deu uma tônica diferente para o Fluminense na segunda etapa, e também o impacto dessa ausência no jogo contra o Cuiabá. Acho que discutir o Ganso é desnecessário, é quase que um jogador unânime no futebol brasileiro em termos de talento.
Eu achei a expulsão de Ganso exagerada pelo momento do jogo, pelo que vimos na imagem. É um jogador importante. Se administra tanta coisa no futebol brasileiro, era possível administrar isso, embora acho que Klaus tenha feito uma arbitragem muito boa durante o jogo inteiro, num jogo tão difícil como era esse. Então, nós deixamos para a segunda parte porque conversamos com o jogador e achamos melhor que isso pudesse acontecer. Ele não estava 100%, é óbvio que não estava 100%. Vocês viram ele entrar e ser atendido 2 vezes enquanto esteve em campo, veio na beirada do campo. Mas contribuiu com um passe genial para o gol de Arias, que é o que faz ele ser esse jogador tão diferente no futebol brasileiro. Capaz de achar um lance que abre uma jogada. Vamos sentir a falta dele, mas vamos ter no nosso torcedor uma compensação para a gente fazer um grande jogo com a formação que iniciou ou com outra formação que a gente pode escolher, logicamente sem ele. Poxa, mano, se a gente fizer um paralelo até pegando o valor dos blocos, a gente pode dizer que o Fluminense desse gol, estava perdendo por 1-0, vai para o intervalo, depois perdeu um pênalti também. Bragantino, uma venceu o Cruzeiro, sofreu um empate no fim. Queria que você falasse um pouco sobre o peso desse empate para vocês e como que foi essa conversa no vestiário, né? Vocês mandaram esse ponto que você dominou para cá. Bom, achei que a equipe fez um bom primeiro tempo, embora tenha tomado um gol que a gente sabia que era uma jogada muito executada pelo Atlético, e até definimos um jogador para não haver troca entre Diogo e Diogo poder acompanhar Nicão mais próximo, que é um dos principais jogadores do Atlético. A gente faz a falta e toma o gol na primeira bola do jogo. Futebol é isso, né? É muito duro. Às vezes você trabalha e essas coisas elas acontecem porque o adversário também tem seus méritos. A partir daí que eu acho que é o valor grande daquilo que fizemos aqui hoje. Não se entregar, não se abater, tentar escolher os melhores caminhos para primeiro empatar o jogo. Eu mantive a equipe no intervalo, não quis mexer, primeiro porque Ganso, que era o jogador que a gente pensava em colocar, não tinha mais do que 30 minutos para entregar. E achei que a equipe foi bem no primeiro tempo. Então, para dar uma tranquilidade, para deixar mexida um pouquinho para depois, era importante voltar bem, manter primeiro o 0-1, não tomar o segundo gol no início para poder depois brigar pelo empate e tentar virar o jogo. Achei que a gente traçou a estratégia, os dois lados pensaram o jogo. Acho que foi um bom duelo aí, nós e Atlético. Eu acho que as duas equipes já estão jogando um futebol para não estar mais aqui onde estamos. Mas o campeonato é duro e o Atlético teve um meio de campeonato difícil, né? E nós tivemos um início de campeonato difícil, o que acarretou em troca de comando e chegada. Acho que o segundo turno nosso já é um segundo turno de estar entre os 10 aí primeiro de campanha. E é isso que nos dá o alento de acreditar que podemos, na quinta-feira, sair dessa situação definitivamente. Hoje você colocou ele na reta final, o Fuentes, junto com o jogador, para entender qual era o que você queria naquele momento, se era frear o som do ataque do Godoy. E me passou com a impressão que se você tivesse algum outro volante para colocar ali, algum outro jogador já mais cascudo, de marcação, você até teria colocado. Não sei se é o fato que você queria mesmo ele colocar o Fuentes. Mas dentro dessa possibilidade, dessa dificuldade às vezes de mexer, a minha pergunta é sobre 3 jogadores que meio que não tem mais tido chance. O Marquinhos até teve, mas recentemente saiu com o anúncio que ele não joga mais no Fluminense, para explicar a situação. O John Kennedy e o Terãs. Até fui bem perguntado aqui sobre o Terãs, jogou muito aqui. Por que o Terãs não joga? Eu falei, olha, vou perguntar para o nome da coletiva para tentar entender que o Terãs ainda não jogou nenhum minuto com ele. Bom, a gente trouxe 25 jogadores, né? A gente escolheu os 25 jogadores para estar aqui, porque a gente acha que são as melhores escolhas que a gente tem para esse momento, né?
Acreditamos que vamos colocar os meninos que colocamos, porque o treinamento já tem mostrado que eles têm uma capacidade para estar aí. O jogo fora tinha um grau de dificuldade maior, então eu não os coloquei durante o jogo, porque acreditava que naquela hora era mais um embate físico. A gente fez 2 linhas de 4, como o Atlético fez 2 linhas de 4. Quando colocou o João por fora e colocou o Canóbio, né, por dentro, então ficaram 2 linhas de 4. A gente tinha que cuidar o lado com um jogador que sabe jogar do lado. Então, por isso que Fuentes entrou naquela hora. É um jogador de estatura também. O Atlético ia trabalhar a bola parada, 2, 3 lances de bola parada com extrema dificuldade. Então foi essa a opção final do jogo. Tá? A equipe se comportou bem. Acho que o mais importante é isso. Quem está aqui, estar em condição de poder nos ajudar nessa hora importante, hora com um ar novo de alegria que os jovens trazem, tirando um pouco o peso daquele momento, né? Foi isso que a gente escolheu para essa reta final e é isso que a gente vai fazer. Vocês tiveram 2 confrontos diretos, fizeram com 2 pontos. Fica uma questão de uma frustração por poderia ter sido um resultado melhor, com 6, com 4 pontos, ou o fato de segurar adversários, ou até mesmo você que ponderou a atuação na Baixada deve ser levada para frente, como você tira de resumo desses 2 confrontos diretos? Bom, a experiência ensina a gente que reta final de campeonato é dura para todo mundo. Está todo mundo jogando muita coisa. Então não tem esse adversário que você enfrenta e você fala assim, esse aqui não... Raramente você tem um que você vai enfrentar que não tenha muita disputa. A frustração de deixar escapar, às vezes, o resultado, de não efetivar uma vitória, me parece que acompanhou as 2 equipes. Acompanhou o Atlético e acompanhou o Fluminense. Nós computarmos as perdas de pontos nos últimos minutos de jogo, sobra ponto pra caramba para a gente não estar de cabelo branco e cabelo em pé nessa hora. Mas a gente não fez, né? Por N razões. Tem que fazer agora. Temos aí uma chance de ouro, levamos de novo para nossa casa, para o Maracanã, uma condição de fazer uma vitória. Não será simples construí-la, mas nós estamos mais fortes do que estávamos há 2 semanas atrás para tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer. Boa noite, Mano. Luan Soares aqui de Curitiba. Prazer estar falando com você. Obrigado, igualmente. O Fluminense vem de 2 empates em casa, né, como já foi mencionado aqui. Eu queria saber como você vê essa questão da pressão. A torcida vaiou no empate contra o Criciúma, empatou com o Fortaleza. O Thiago Silva, até pelas informações que a gente soube na sexta-feira, na conversa com a torcida, falou que os meninos têm sentido um pouco mais isso. Da pressão da torcida, né? Como vai ser esse jogo do Cuiabá? Não vai ser um jogo fácil. O Cuiabá, apesar de ter baixado, empatou com o Botafogo, vem conseguindo bons resultados. O que você espera já para esse próximo jogo? Se o Keno pode estar à disposição para essa partida? É bem provável que sim. Foi um pequeno hematoma e a gente tem uma condição provável de quinta-feira estar com ele à disposição, para talvez não ter que levar a Serna tão até o final, ou iniciar com Keno e depois ter a possibilidade de Serna, que voltou e fez um grande jogo taticamente hoje. É muito difícil pedir para o torcedor ter calma numa hora como essa, né? Eu sempre penso o seguinte, você pode pedir para o torcedor ir, eu acho que o que ele viu hoje vai fazer com que ele vá num número maior na quinta-feira. Nós precisamos disso, estamos querendo que ele vá. Mas a equipe tem que fazer a parte dela para que essa força se transforme em algo positivo dentro do Maracanã, né? Se a gente tiver esse comportamento aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai estar ao nosso lado até o fim do jogo para nós construirmos a nossa vitória. Boa noite, senhores. Bom, é isso. Quinta-feira o Fluminense pode, enfim, tá aí livre do rebaixamento, sem nenhuma campanha heróica, sem nenhum herói dentro de campo para esse feito. Na verdade, o que a gente tem aqui é que se lamentar de um time que foi campeão da Libertadores no ano passado e nesse ano brigou para não cair. É uma vitória garantida? Não é, tá? Infelizmente, não tem como a gente confiar
que o Fluminense vai fazer uma grande partida ou que o Fluminense vai vencer esse jogo. A gente tem que torcer, né? O Fluminense ele é muito responsável pela situação que está e ele vai ter que correr muito atrás nesse jogo para conseguir fazer aí os seus 43 pontos. Matematicamente está ali muito próximo de se livrar do rebaixamento e depois ir com a cabeça um pouco mais fria, um pouco mais tranquilo para o jogo contra o Palmeiras e ali, claro, conseguindo um empate, qualquer coisa, consegue já se livrar matematicamente ou a depender também dos outros resultados, o Fluminense fica livre aí do rebaixamento e consegue se manter na Série A. Para no ano que vem, quem sabe a gente passar a pensar diferente, agradecer aí o Mano Menezes pela campanha, pelo bom trabalho. Já falei aqui outras vezes que eu acho que o trabalho do Mano Menezes é um bom trabalho, não é o técnico que eu queria no Fluminense, mas é um trabalho para se livrar do rebaixamento e é para isso que ele veio e é isso que ele vai conseguir fazer, mas no ano que vem a gente se despede do Mano Menezes, contrata um técnico com mais personalidade que eu digo dentro de campo, com mais protagonismo, com mais cara de Fluminense e escreve uma nova história para o ano que vem, para que a gente nunca mais tenha que passar pelo que passou esse ano. É claro que é futebol e falar em nunca mais é muito complicado, mas depois de ser campeão da Libertadores, ninguém imaginava que a gente ia chegar agora, faltando 2 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o Fluminense está ainda brigando aí contra o rebaixamento. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.